faz sentido, é algo anormal, é algo que não faz nexo, é algo que é irracional. Outro exemplo, você está no culto, o pastor Paulo profetizando, ele diz: o Senhor está me dizendo que aqui dentro tem uma mulher, que dentro de 6 meses receberá uma herança tão grande, que ela vai bater a riqueza de George Soros, o maior lobista do mundo, que tem um prédio inteiro em Manhattan. Nem sabendo o que eu estou falando, a senhora acredita? Já dei todas as dicas, mas não tem uma para gritar: eu creio. Por que ninguém crê? Porque não faz sentido, porque são promessas loucas, são promessas irracionais, são promessas que não podem ser conjugadas aqui, são promessas que só podem ser aceitas aqui. Você não entendeu, eu vou falar de novo. São promessas que só podem ser aceitas aqui. O Senhor Deus me trouxe nesta noite para dar uma palavra a Juiz de Fora. Como eu já disse que os normais estão em casa assistindo novela e os anormais vieram para cá, o Senhor me trouxe aqui só para te lembrar que tudo que Ele te prometeu, por mais louco que seja, vai acontecer. Vou repetir: por mais louco que seja, por mais absurdo que tenha sido, por mais que seja incompreensível, as pessoas riram de você, aliás, até você teve uma crise de riso, o Senhor me trouxe aqui só para te dizer: não sou homem para mentir, não sou filho do homem para me arrepender daquilo que falo. Tudo que falo eu cumpro. Antes do ano terminar, vai haver um reboliço na sua casa, e se alguém crê nisso, dê um grito daquele tamanho. Levante a mão direita para o céu, coloque no ombro de quem está à sua direita, agarre o ombro da pessoa para mim com carinho e respeito, chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada, irrita ela, tira ela do lugar, diga: Deus te trouxe aqui para isso. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé, para sacudir a sua família, para sacudir o seu ministério. E se você crê nisso, não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus aqui nesse Aperte o cinto, porque vou começar a pregar. Eu terminei a introdução da mensagem. O Senhor me trouxe aqui para relembrar você de velhas promessas, promessas que fizeram parte do seu crescimento como ser espiritual, promessas das quais possivelmente você já até tenha se esquecido, mas Ele não se esqueceu. Promessas feitas no leito de dor da sua velha mãe, do seu velho pai, daquele velho crente, daquela velha profetisa de coque na cabeça, daquela casinha de madeira, de chão batido, de parede sem reboque, de quando você estava angustiado, era nela que você buscava força. Ainda se lembra daqueles profetas que só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, mas quando eles falavam na terra, Deus ficava de pé no trono para responder. Para falar sobre promessas, eu tenho que ir além daquilo que nós conhecemos como teologia convencional. Para falar sobre promessas, eu tenho aqui que abusar de fatos para mover a sua fé. E eu me lembrei aqui agora que eu estava pregando aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na Batista da Lagoinha, alguns anos atrás. E no final de um culto, eu estou lá na mesa de apoio, vendendo meus DVDs, meus CDs. E chegou um mineiro bem matuto perto de mim, com a sacolinha plástica dessas de supermercado. Ele olhou para mim e disse assim: ô pastor, eu senti de te dar um presente. Eu falei: eu senti de receber, me dê logo. Ele enfiou a mão dentro daquela sacolinha e tirou uma caixa de paçoquinha embrulhada. E eu vou usar o idioma de Minas para responder: ô trem bom, senhor, né?
Catei aquela paçoquinha embrulhada, até hoje eu não entendi porque que ele sentiu de me dar de presente. Mas eu estava com fome, desembrulhei, comecei a comer a paçoquinha, aí ele soltou, né? Ô pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei para ele, depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa, né? E eu falei, mas você quer oração por quê? Olha o que ele me disse. Então, pastor, ontem à noite eu fui numa vigília. E como eu não sou gente, eu falei, você foi aonde? E numa vigília. E eu já enfiei a paçoquinha para não ter uma crise de riso, né? Eu falei que o mineiro era matuto. Eu disse, e aí? Ele falou, pastor, mas não era vigília de crente normal não, viu? Era vigília de crente louco, doido. Eu conheço vigília de crente doido, mas eu queria ouvir da boca dele. Eu falei, o que é uma vigília de crente doido? Ih, pastor, é aquelas vigílias que quando o Espírito Santo desce, parece que os crentes recebem o espírito do Bruce Lee. Eu gosto desse negócio. Tem algum penteca aqui desse jeito? Ei! E eu falei, e aí, meu filho? Falei, ai pastor, e aí lá pelas tantas levantou um profeta doido. Eu conheço profeta doido de vigília de crente doido, mas eu queria ouvir da boca dele. Falei, o que é um profeta doido, filho? Ih, pastor, aquele profeta quando vem profetizar pra gente, primeiro ele quase mata a gente do coração, aí. Falei, mas por quê? Ai pastor, eu estava escorado na parede da igreja, olhando para frente, era umas 4 da manhã. Você já foi em vigília? A vigília é igual as ondas do mar, né? Tem hora que pega fogo, a onda vem, quebra na beira da praia, faz aquela barulheira, aí o mar recua, aí faz silêncio. Está todo mundo morrendo de sono, de repente um grita, outro pula e faz, a glória vem de novo, né? Ele falou, pastor, numa dessas ressacas, quando a glória foi embora, estava quase todo mundo dormindo, eu estou escorado na parede, veio um profeta, pastor, mas ele não veio de frente não, ele veio de costa, pastor. Eu falei, como assim? Uai, ele veio aqui por detrás de mim. E ele fez o quê? Aí pastor, ele botou a mão no meu ombro. Eu falei, e aí? E aí que eu tive um desarranjo aí. Mas teve desarranjo porque ele botou a mão no seu ombro? Não, pastor, é que ele botou a mão no meu ombro e fez assim, homem! Ai, 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 aqui esse profeta espalhafatoso, né? Eu disse, e aí? Ai pastor, quando eu voltei em mim, eu olhei para a cara do profeta. O profeta agarrou na minha mão e disse assim, pastor, homem, entra tu comigo nessa carruagem de fogo. Ai Jesus. E eu perguntei para ele, o que você fez? Ele falou, ai pastor, eu entrei na carruagem. Pois vocês foram para onde, meu filho? Ai pastor, primeiro nós corremos pelo corredor da igreja, andamos para lá, para cá, na frente do altar. Aí pastor, o profeta mirou a rua e me arrastou para o meio da rua. E o que você fez? Ai pastor, eu estava na carruagem, não tinha jeito de descer, ué. Pastor, ele correu até o meio do quarteirão e voltou, pastor. Eu falei, e você vai? Eu já estava gostando do negócio. Pastor, ele mirou a entrada da igreja e saiu correndo comigo. Quando estava chegando perto do púlpito, ele brecou e me empurrou, que eu saí catando cavaco. Eu falei, e aí? Uai pastor, e aí que eu recuperei, eu olhei para trás para ver o que deu no profeta. O profeta estava com a mão na cintura, o outro dedo assim com aquela cara feia, chacoalhando tudo. Eu disse assim, homem, olha o que eu faço contigo. Pego você pela mão e te levo para lá, para lá, para lá, para cá, para lá. Te levo para longe e te trago de volta, e te trago até aqui, e daqui te empurro para você subir a rampa do palácio do Planalto, porque te colocarei entre os príncipes da terra. Oh glória! Eu amo a criatividade dos profetas, e eu dei glória a Deus como vocês deram. E eu olhei para ele, ele olhou para mim, rindo que se matava. Eu enfiei a mão aqui dentro do meu bolso, tirei um cartãozinho de visita, escrevi o número do meu celular e entreguei para ele. Ele parou de rir, que a barriga dele balançava assim. Ele falou, o que é isso, pastor? Eu disse, esse aí é o número do meu celular particular. E ele, nossa, eu vou ter seu número. Eu falei, vai. Eu falei, para quê, pastor? Eu falei, pro dia que você subir a rampa, ué, lembra de mim quando entrar no seu reino. Eu esperava essa reação dele, mas ao invés dele dar glória a Deus, ele abaixou a cabeça
E quando ele levantou a cabeça, os olhos dele estavam lacrimejando. E ele começou a dizer assim: pastor, o senhor acredita mesmo nisso? Ele falou: eu não sei ler, não sei escrever. Eu moro numa casa que a porta da frente é escorada com uma cadeira de fórmica. Eu vendo doce nas esquinas de Belo Horizonte para levar comida para minha família. O senhor acredita mesmo que Deus um dia pode fazer eu subir a rampa do palácio? Quando ele falou aquilo, e o que eu passo a falar agora é só para quem é espiritual, o Senhor tomou os meus sentidos. Ele desapareceu da minha frente. Tudo que estava na minha frente desapareceu. E eu tive uma visão. Eu vi um hotel alto, gigante. Era um prédio. Em cima do prédio estava escrito Hotel Hilton. Era noite. Eu vi um homem pela janela da vidraça. Devia ser o 8º andar. Um homem de terno e gravata olhando para fora. À direita do hotel estava o estádio de Wembley. Era Londres, na Inglaterra. Eu olhei aquilo e disse: Senhor, o que é isso? O Senhor disse: não se lembra? E a visão mudou. O homem e o prédio desapareceram. E apareceu um outro homem, carregando nas costas uma bolsa. E dentro da bolsa um facão saran. Ele estava dentro de um caminhão de pau de arara. Estava indo cortar cana. A visão mudou. O homem não cortava mais cana. Ele apanhava laranja, algodão e café. E eu perguntei: Senhor, o que é isso? O Senhor disse: não se lembra? E a visão mudou. Agora não era mais um homem que estava com um facão na mão dentro de um caminhão de pau de arara. Era um menino com uma caixinha de engraxar sapato nas costas. E eu comecei a chorar. E o Senhor me disse: fala para ele, conta a sua história para ele, fala para ele de onde eu te tirei. O menino da caixinha de engraxar sapato era eu. O menino que trabalhou na roça, que ia para o caminhão de pau de arara, apanhar laranja, algodão, café e corte de cana, era eu. E aquele mesmo menino já tinha viajado o mundo, eu me esqueci. Aquele menino no Hotel Hilton em Londres era eu, quando fui pregar numa escola bíblica. E o Senhor então me fez lembrar e disse assim: filho, diga a ele que não existe nada impossível para mim. Quando eu voltei em mim, eu estava emocionado. O mineiro estava chorando. Eu levantei o queixo dele, sacudi o ombro dele e disse: meu filho, se foi o meu Deus que falou com você, se foi o Deus que fez a estéril ser mãe de filho, se foi o Deus que afundou as muralhas de Jericó para Israel entrar lá dentro, se foi o Deus que fez um caminho no meio do mar para Israel passar a pé enxuto, se foi o Deus que transformou as moléculas de um machado de ferro em isopor para flutuar em cima das águas, se foi o Deus que fez o relógio de Acai girar ao contrário, se foi o Deus que fez o sol estagnar, a lua e a terra para que Josué tivesse um tempo de vitória, se foi o Deus de Elias, quem viver verá, para ver se cumprir as palavras que saíram dos lábios dele, vai acontecer o milagre. Ei, volte a crer, volte a acreditar. O maior poder do mundo, eu citei que é o fogo, mas isso na esfera natural. O maior poder espiritual que existe no mundo é o coração de um crente. Quando você duvida, você consegue fazer as mãos mais poderosas do mundo que estão estendidas para te abençoar. Quando você duvida, você faz essas duas mãos estendidas recuarem para trás. E você é capaz de amarrar as mãos de Deus para trás. A incredulidade amarra as mãos de Deus para trás. Jesus, quando estava na sua terra, ele olhou por cima da cidade chorando e disse: eu só não fiz mais milagres aqui porque eles não creram. Eu só não fiz sinais e prodígios entre vós porque vocês não creram. E não creram por quê? Porque não faz sentido. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem diz que a nossa fé é uma fé que faz sentido? Quem diz que a fé pentecostal é uma fé que faz sentido?
A nossa fé não faz sentido nenhum. Toda religião tem um Deus, sim ou não? E todo Deus, as religiões têm cara, sim ou não? O nosso não tem. Todas as religiões têm o seu Deus e sabe como ele está, onde ele mora, sabe qual é o país dele. A nossa não. Você entra na igreja dos crentes, não tem um crucifixo, não tem um desenho na parede, não tem nada. A gente fica gritando como maluco e pior. Tem gente que não sabe nem ler nem escrever, mas quando fica cheio de Deus, começa a falar numa língua que não tem homem no mundo que interprete ela. Existe um poder entre nós que homens não podem entender, porque não podem tatear. O homem normal, o homem natural, ele só consegue crer naquilo que pode ser provado através da química, da física e da matemática. E quando eles entram num culto como o nosso, não tem nada aqui que prove nada, mas eles sentem tudo. O ímpio entra no nosso meio, nunca foi crente, começa o culto, daqui a pouco o coração dele acelera, a perna bambeia e as lágrimas começam a descer, e ele diz: o que está acontecendo aqui? O que é isso? Eu não vejo Deus, mas eu sinto Deus. E Ele está aqui, Ele está passeando entre nós. E Ele é tão grande que os pés dele estão aqui e a face dele está diante dos serafins que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E esta cidade está ficando cheia da sua glória. Volte a acreditar. Creia. Não olhe as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias. Não tente projetar matematicamente falando. Não tente procurar lógica naquilo que Deus diz, porque só Deus conjuga o verbo impossível. Não tente compreender a mente de Deus. A Bíblia diz que as loucuras dele são mais sábias do que toda a sabedoria humana. Como é que você vai entender um Deus que o salmista disse assim: Deus, quando quer olhar para os céus, Ele inclina para baixo? Não entendeu? Eu vou desenhar. Deus, quando quer olhar os céus, Ele se inclina. Não tente compreender Deus, apenas aceite de bom grado. Se você receber uma profecia louca, lute para que essa profecia se cumpra. De que forma? Crendo. Só que lembre, toda promessa passa pelo teste do tempo. Vou repetir: toda promessa passa pelo teste do tempo. Deus fez uma promessa hoje, a pessoa recebe a promessa e cria uma linha reta e com um ponto final ali. O problema é esse: todas as vezes que Deus te faz uma promessa, amigo, aperte o cinto, prepare, você vai sofrer igual o sovaco de aleijado. Vou repetir: toda vez que Deus faz uma promessa, Ele tem algo grande na vida de alguém, Ele vai testar essa pessoa para ver se ela é digna de receber. O que não custa nada, não vale nada. Filhinhos de papai, aqui de Juiz de Fora, ganham seus carrinhos zeros e saem correndo em rachas pela cidade, batem, quebram, não dão valor. Por quê? Não custou nada para eles. Agora uma pessoa que vem do nada e consegue comprar um Fusquinha 66, ela anda com uma flanela dentro do bolso, todo lugar que para vai lá e limpa. Tem uns ciúmes do carro medonho. Por quê? Porque ela sabe quanto custou. Sabe por que Deus ainda não te deu? Porque você ainda não deu valor naquilo que Ele vai te dar. Deus não quer que você venha para o culto e fique com esse braço cruzado, olhando para o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Segura aí. Deus não pode fazer promessa para homens e mulheres que vêm para um culto como esse, ao invés de adorá-lo, ficam filosofando. Bota a mãozinha no queixo, olha para o céu e diz: to be or not to be, that's the question. Não. Deus não quer que você entre num culto pentecostal como o nosso e fique com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Isso aqui não é missa, isso aqui é um culto pentecostal, e no meio do Pentecoste tem que ter barulho. É o barulho que atrai
divino. Pastor, mas eu já gritei muito, é que agora eu amadureci. Coisa ruim. Você fez o quê? Amadureceu, é? Pastor, porque quando eu era criança eu agia como criança, agora eu sou madura numa... Vai contar outra. Larga a mão de ser hipócrita. Você não amadureceu não, você enferrujou. Vou repetir. Ou você enferrujou, ou você caiu em pecado, ou você se entregou às paixões desse mundo, ou você se tornou um crente capitalista demais, ou você está na igreja porque nem sabe que é viciado em vir para a igreja. Aliás, eu vou aqui dar uma alfinetada. Posso, pastor Paulo? Todos os crentes entram na igreja, mas só alguns conseguem entrar no culto. Pegou aí? Entrar na igreja até cachorro entra, basta a porta estar aberta. Agora entrar no culto, sentir o que eu estou sentindo aqui, erguer essa mão para... Aí não é para qualquer um não, aí é só para aquele que atravessou a terra e tocou o céu. E é para esses que eu vim pregar aqui nesta noite. Só pode acreditar em coisa louca quem é louco também. O que é que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que o meu Deus é apaixonado por gente louca. Deus ama gente pirada. Deus é apaixonado por gente biruta. Quanto mais tantã, melhor para Ele. Quanto mais tantã, melhor. E eu provo pela Bíblia. Israel está lá, 3 milhões de pessoas, e tem que ter um guia. E Deus chamou quem para guiar Israel do Egito para Canaã? Qual o nome do líder? Qual o nome do maior legislador da história? Moisés. Miriam e Arão ficaram com inveja dele. Lembra disso? Chegaram diante de Deus e disseram: Senhor, o que o senhor viu em Moisés? Tem a língua presa o homem. Há quem diga que ele era um homem de palavra pesada, e há quem diga que ele era gago. Olha o homem que Deus usa. Senhor, eu salvei ele quando ele era criança. Arão é mais descolado, Arão é mais religioso. Por que ele não nós? O Senhor disse: amanhã vocês vão ver porque eu levantei ele. No dia seguinte começou o povo a falar: Moisés, estamos sem água. 3 milhões de pessoas, fora os animais, não tinha uma gota d'água. Na península do Sinai, quem já esteve lá sabe o que é. É terra, pedra e mais nada. Aí Moisés foi falar com quem? Com Deus. Senhor, está faltando água. Eu imagino Deus dizendo assim: Arão e Miriam, presta atenção, por que eu levantei ele? Moisés: sim, senhor. Está vendo aquela pedra ali? Estou. Vai falar com a pedra. Com licença, senhor. Mas ele estava com tanta raiva que em vez de falar, ele bateu na pedra. Você já imaginou, você terminou um culto, aí você vê o seu pastor agarrado com o pilar da igreja no Altos Papos? Hã? Você sair do culto, você pegar o seu pastor conversando sozinho dentro do carro, com o banco vazio e ele dando o maior sermão. Todo mundo fala que ele é louco. Mas e se Deus mandou? Há uns 20 anos atrás eu estava pregando em São Paulo e eu vi uma história que mexeu comigo. Tinha um rapazinho numa favela de São Paulo, e ele era novo convertido, cheio do Espírito Santo, alegre daquele jeito como todo novo convertido é. E ele bateu na casa do pastor um dia às 3 da manhã. E o pastor acordou e falou: o que foi, meu filho? Ele falou: pastor, Deus mandou eu ir no centro da cidade agora, pastor. Tem uma missão lá. O pastor falou: meu filho, mas é 20 para as 3 da manhã. Ele falou: pastor, Deus mandou eu ir, eu não tenho carro não, quem tem carro é o senhor. E o pastor viu que ele era novo convertido, com medo de jogar a alma dele no inferno. Falou: tá bom, meu filho, qual que é o endereço? O senhor falou para mim que é lá no centro da cidade. Fica ali na avenida, como é que é aquela avenida bem, onde a minha filha trabalha, Jesus? Avenida Paulista. Ele fica na Avenida Paulista, esquina com uma outra rua lá. E o pastor falou: você tem certeza que é esse endereço? Ele falou: tenho, pastor, está aqui, Deus falou comigo. E o pastor foi.
Trânsito devagar em São Paulo, de noite não tem trânsito. Ele correu, 3 horas da manhã, estava na esquina que o pastor, que ele falou para o pastor falou, pois bem, estamos aqui, e agora? Ele olhou o pastor com aquele sorriso desdentado e falou, e agora, pastor? Eu não sei, ué, Deus mandou só vir aqui, ué. O pastor falou que foi contando até 10. Ele falou, pastor, espera aí que eu vou perguntar, Jesus, o que é para eu fazer aqui? Aí ele falou que ele abriu e falou, pastor, Jesus já falou comigo. Falou, o que ele falou, meu filho? Ele falou para eu sair aqui no meio da rua e dar 3 glórias, bem alto. O pastor falou, já estamos aqui mesmo, vai lá, meu filho. Porque ele saiu no meio da esquina, lá na Paulista, com a Augusta, se não me falha a memória, ele olhou para o céu e gritou, glória! E silêncio na rua. E o pastor olhava para ele e falou, e aí? Ele falou assim, e ele de novo, glória! E o terceiro glória, terminou, entrou dentro do carro, falou, pastor, missão cumprida, vamos embora. O pastor falou que ficou com uma ira tão grande. Chegou na esquina da casa do rapaz, ele nem parou o carro, ele abriu a porta e empurrou ele. Passaram-se 4 semanas. 4 semanas depois, ele estava numa vigília que a igrejinha dele tinha promovido. O pastor dele dirigindo. Daqui a pouco parou um carro bonito na entrada da vigília e entrou um garoto, um filho de papai, um menino bonito. Entrou e pediu a palavra. E o pastor disse, pois não. Ele falou, eu vim aqui dar um testemunho porque Deus me disse que aqui era o endereço. Eu sou filho de um empresário muito forte em São Paulo. Meu pai tem um escritório ali na Paulista. Transformamos o escritório do meu pai numa grande festa, uma orgia. E eu estava bebendo, me prostituindo, drogando. E uma voz falou comigo, pega o elevador. E eu peguei o elevador. Sobe no alto do prédio, eu subi. Ele falou que ele viu o parapeito do prédio, olhou lá embaixo. E uma voz falou para ele, não tem sentido a sua vida, pula. Ele disse que ele tomou espaço, veio, olhou para baixo. Quando ele foi pular lá de baixo, ele disse que veio como se fosse uma lufada de ar quente, gritando assim, glória! Aleluia. Ele disse que na terceira vez que ele ouviu aquele glória, ele caiu de joelhos e lembrou da mãe dele, que a mãe dele havia ensinado ele na escola dominical. Quando ele chegou em casa, a mãe dele estava ajoelhada orando. E ele contou para ela, disse, meu filho, eu pedi para Deus mandar um anjo para te proteger. Eu me emociono porque eu cresci ouvindo histórias assim, histórias loucas, mas histórias que funcionam. Por quê? Porque Deus é um ser que não age de maneira normal. Você não tem culpa de ter recebido aquela promessa. Qual é o país mesmo? África. Para onde o Senhor disse que você iria? Ele disse que o seu marido ainda vai ser pastor. É o seu filho que está nas drogas. O Senhor falou que ele vai ser missionário. Então ele vai ser. Só que depende de você. Depende da sua atitude de fé. Uma fé agitada, uma fé que não é normal, uma fé extravagante. Deus quer que você comece a acreditar em coisas malucas. Por quê? Porque só funciona com gente maluco. Deus só faz promessas grandes para aquele que tem sonhos grandes. Eu sei que eu estou pregando aqui para pessoas importantes. Eu tenho aqui advogados, médicos, possivelmente pessoas que têm raciocínio. Então deixa eu citar para você o homem mais sábio da Bíblia, depois de Daniel, Salomão. Deixa eu te falar sobre a mente prodigiosa de Paulo. Quando a Bíblia diz que Paulo era um doutor da lei, a Bíblia está dizendo que Paulo era um advogado. Ele não era um sacerdote, até porque ele é da tribo de Benjamim, ele não é da tribo de Levi. Paulo de Tarso era um advogado. A mente dele era prodigiosa, aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel. É só você ler as cartas dele, você vai ver a erudição dele. É Paulo quem disserta com os epicureus, com os estoicos. É Paulo que vai para um Areópago e enfrenta os atenienses. É Paulo que disserta dentro da filosofia deles e também da poesia deles. Eu não estou falando de um homem normal. E olha o que Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 2, verso 9. Deus ama os esquizofrênicos.
Pastor, não está escrito nada disso não. Tá, só que com outras palavras. O que é um esquizofrênico? É um louco. Como é que alguém detecta que alguém é esquizofrênico? Existe uma regra da psique humana. A mente humana, para ser uma mente sadia e sã, ela é sustentada por um tripé. Tem 3 pés que sustentam a mente humana. A falha de um desses 3 pés faz com que a mente humana decaia e o homem fique louco. E é pelas pessoas catalogadas de pessoa que não pode ser responsabilizado pelos seus atos. O primeiro tripé é esse: todo ser normal só ouve o que todo ser normal ouve. Ouvir o que todo mundo ouve é uma premissa da psique sadia. Quando uma pessoa escuta aquilo que ninguém mais escuta, alguém diz: pode internar porque é maluco. Todo ser normal só vê o que todo ser normal vê. Essa é a segunda. Uma mente sadia é a mente que faz com que o coletivo enxergue a mesma coisa. Mas e quando alguém enxerga aquilo que ninguém enxerga? Aí alguém diz: interna porque é maluco. E o terceiro tripé: toda pessoa normal sente o que toda pessoa normal sente. Aqui está quente para danar, não tá? Aí entra alguém aqui com um casaco de frio, de lã. Todo mundo vai olhar e vai dizer o quê? Que a pessoa é... Por quê? Porque está calor, mas ela está sentindo frio. Por que ela está sentindo frio? Ou ela está doente no corpo, ou é doente mental. Então esse tripé: todo ser humano normal vê o que todo mundo vê, ouve o que todo mundo ouve e sente o que todo mundo sente. Amém? Quando um desses pés cai, a pessoa é chamada de louca, esquizofrênica. Amém? Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 9, a primeira carta, ele diz: Deus ama os esquizofrênicos. Por quê? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu ao coração, o sentimento, aquilo que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para quem? Para aqueles que o amam. O Senhor veio aqui hoje me usar para te falar que Ele quer que você volte a ser mais ousado. Deus tem dificuldade em lidar com gente tímida. Deus ama gente atrevida. Deus ama gente que vê o que ninguém vê. Está todo mundo vendo derrota, você está vendo vitória lá na frente. Deus ama gente que ouve o que ninguém ouve. Está todo mundo ouvindo só crise, crise, crise. Você diz: não, eu estou ouvindo Cristo, Cristo, Cristo. É isso que eu estou ouvindo. Deus ama gente que está sentindo que está dando tudo errado. Você diz: não, estou sentindo que já está dando tudo certo. Deus te trouxe nesta noite porque Ele te fez promessas. Deixa eu fazer uma pergunta: tem alguém aqui que tem uma promessa na sua vida que não se cumpriu ainda? Mas é promessa grande? Se a promessa é grande, por que você se julga tão pequeno? Ah, pastor, é porque meu pai, minha mãe, meu vizinho, meu patrão, minha amiga, meus seguidores do Facebook, o cachorrinho de casa e o verme do carrapato já falaram que eu não presto para nada. Talvez essa seja a sua lida nessa noite. Talvez esse seja o seu maior problema: dar ouvido àquilo que os outros falam. Quem fala de você não paga as suas contas. Quem fala de você não morreu na cruz por você. Quem fala de você não criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Quem fala de você não pode cumprir as promessas que Ele fez. Mas pense num povo que pode roubar as promessas. Tem seres humanos que eu chamo eles de ladrões de unção. Aqui não tem, só tem na minha cidade, na igreja que eu pastoreio. Pense nos crentes ruins, que nem para ficar endemoniado presta. É tão ruim que se o diabo ficar perto deles, eles entram dentro do diabo e deixam o diabo endemoniado.
um bando de gente que eu chamo de coveiros de igreja. Nunca conseguiram nada. E quando vê alguém tentando escalar a montanha, vai no ouvido da pessoa e diz assim: olha, eu já fui assim, desiste. Para, não vai dar certo. Esse aí, igual esse pregador aí, não tenta ser igual nosso. Isso aí nasce um a cada 100 anos. Enquanto você ouvi-los, você nunca irá a lugar nenhum. Enquanto você ouvir derrotados, você será tão derrotado quanto eles. Mas se hoje o Senhor pingar nos seus olhos o colírio da fé, e você começar a acreditar, anote o que eu estou dizendo: quem viver, verá. Se eu fosse você, eu aproveitava agora e pegava o telefone da pessoa que está do seu lado, anotava o endereço dela, fazia amizade urgente, porque daqui uns dias para falar com essa pessoa aí não vai ser fácil não. Vai ter que ligar para os Estados Unidos, vai ter que pegar um avião e ir lá para assistir o show dele, vai ter que entrar numa fila para comprar o livro que ele vai escrever, que vai ser um best-seller. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Recebe essa palavra, recebe. Eu quero terminar dizendo que se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Vou repetir: se você não acreditar na sua história, na sua chamada, nas promessas de Deus para a sua vida, ninguém vai acreditar. Então, em nome de Jesus, tenha fé. Nós ainda vamos nos encontrar por aí. Talvez eu vá estar sentado assim como estão meus companheiros, e você pregando no meu lugar. Talvez eu vá receber você no meu gabinete em Brasília, ou como deputado, ou quem sabe como futuro senador, ou quem sabe um dia como presidente desse país. Sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Você é aquilo que você projeta ser. Se você falar que não vale nada e não vai a lugar nenhum, você será exatamente isso. Mas se você falar: eu vou vencer, não tem homem na terra, não tem anjo no céu, não tem demônio no inferno que possa parar a sua história. Deus pegará nas suas mãos e vocês juntos saltarão muralhas. Recebe o que eu estou profetizando em nome de Jesus de Nazaré. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Creia e voe. Se não der para ir correndo, vá andando. Se não der para ir andando, vá agachado, vá ajoelhado, se arrastando. Se não der para se arrastar, deita no chão e vai rolando. Se não der para rolar mais, tenta parar com as costas para cima, porque aí Deus descerá do céu e fará um implante de asas nas suas costas, e você vai voar. Eu não falo do que eu ouvi falar, eu falo do que eu vivo diariamente. Se Deus fez na minha vida, vai fazer na sua. Eu às vezes me emociono com a minha própria história. Se Deus fez na minha vida, eu não sou diferente de você em nada. Talvez a única diferença que tenha é que eu tenho uma coragem acima da média. Eu não tenho força, mas eu tenho coragem. Eu não sei bater, mas pense num homem que aguenta apanhar. Eu venço meu inimigo pelo cansaço. Eu venço meu inimigo mostrando para ele que eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que em breve ele se levantará e vai estender a sua mão sobre a sua vida. 2016 pode estar sendo um ano ruim, mas não acabou ainda. Quem viver verá. Até dezembro Deus vai mudar a sua história. Deus vai te dar um ministério de glória, um ministério de fogo. Deus vai salvar a sua família. Deus vai te dar uma empresa. Deus vai fazer com que você brilhe. Vou repetir: você vai brilhar. Se alguém acredita nisso, dê um salto dessa cadeira e se coloque de pé.
Aleluia! Incline a sua cabeça. O maior inimigo do homem se chama o próprio homem. O diabo é seu inimigo, mas é um inimigo previsível e fácil de ser derrotado. Oração e jejum. O seu maior inimigo mora dentro de você. É você mesmo. Com o seu perfeccionismo barato, com suas crises interiores, com seus traumas na alma, com as suas próprias acusações. Você se tornou juiz de si mesmo. Você se acusa. Caminhando pelo mundo, eu encontrei muitos ex-atletas, ex-políticos, ex-empresários, mas eu nunca encontrei um ex-ungido. Não importa o que aconteceu, o que me importa é o que está acontecendo. Você não é uma pessoa normal. Eu vou fazer um convite, fecha os olhos. Eu quero aqui perto de mim só homens e mulheres que têm uma promessa e estavam desistindo. Eu disse no passado, estavam, porque receberam força nessa noite. Gente que acredita que a sua história ainda vai dar uma guinada de 180 graus, de que a sua família vai viver para te aplaudir ainda. Chegue perto do altar. Você não é normal, você é uma raridade para Deus. Mão direita erguida acima da cabeça, bem alto. Chacoalhe sua mão. Faz uma tomada disso, cinegrafista. Diga comigo em nome de Jesus: todos os demônios que roubaram os meus sonhos, as promessas, a minha fé, eu ordeno, venham para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E aí você vai abraçar pelo menos 7 pessoas, porque o número 7 é um número profético. Mas não é só abraçar, é abraçar e gastar um tempo. Vai profetizar para eles e vai dizer para eles que esse ano é o ano das promessas serem cumpridas. E por mais louca que seja a promessa, vai acontecer. Amém? No 3, quando eu falar para você jogar no chão, você vai jogar no chão, vai pisar e vai virar e abraçar 7 pessoas. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família vai sentir orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver onde Deus vai te colocar. 2,5, quem te viu caído será obrigado a te ver de pé. 3, jogue no chão, pisa em cima. Aleluia! Se alegra, povo do Senhor.